São 7h59, te conto agora que as férias escolares para muitos estudantes estão chegando ao fim, né? É hora de retomar a rotina das crianças, tanto em relação ao horário de dormir e acordar para ir para a aula, quanto a retomada dos estudos dentro da escola, fora da escola. E aí, como é que as famílias podem se organizar para esse momento? A gente vai conferir na reportagem. O Miguel e a Isabela estão aproveitando a reta final das férias para tomar um café da manhã sem pressa. Os irmãos estudam em períodos diferentes e durante as aulas tudo fica mais corrido, inclusive para a mãe deles, a Fernanda. Por conta disso, ela não abriu mão de manter coisas básicas da rotina dos filhos, mesmo no período de férias. Acho que a rotina é super importante para manter a organização da casa, principalmente, né? E uma mãe sã mentalmente. Então, assim, eu flexibilizo um pouco o horário deles de dormir, né? Porque às vezes até final de semana querem dormir mais tarde, enfim. Às vezes o horário do almoço e às vezes o da janta. E não é porque estão de férias que o Miguel e a Isabela deixam de lado os compromissos com a casa. Arrumar a cama faz parte da rotina, assim como tirar a mesa após as refeições. E agora sim, é hora de escolher o que fazer para se divertir. Por mais que ainda jogue um pouco de videogame, essa não é a preferência do Miguel. Futebol, esconde-esconde, brinco bastante com meus amigos num clube lá. Porque se eu tô jogando FIFA aqui, eu sei que eu posso estar jogando bola na rua, então. E outra que é meu sonho ser jogador, então compensa mais. No quarto ao lado, a Isabela aproveita para ler um livro. Uma prática que ainda precisa ser incentivada pela mãe, mas que com um empurrãozinho dá certo. A leitura foi uma forma de deixar a pequena mais distante das telas durante as férias. Mas se perguntar os planos para a volta às aulas, ela já sabe. Não ficar muito no eletrônico e fazer mais leitura e estudar para as provas que podem vir. A psicóloga Caroline explica que estabelecer rotinas com as crianças e adolescentes é importante tanto no período de férias quanto durante as aulas, mas que tudo precisa ser feito na medida certa. Quando a gente fala também sobre rotina, a gente fala de previsibilidade, de segurança. Então, a criança, o adolescente também, ele se sente muito mais seguro, menos ansioso e muito mais disposto a fazer todas aquelas atividades quando essa rotina de férias acabar. Chega de preguiça, acabou a moleza, é hora da volta às aulas. Mas sabia que essa não é a forma ideal de falar com as crianças sobre o fim das férias? O retorno aos estudos precisa contar com reforço positivo para o próximo semestre, que vem com muito estudo, mas que também pode ser de muita diversão. E com mais tempo de qualidade e menos tempo de tela, que na volta às aulas os momentos de diversão sejam assim, repletos de tempo de qualidade em família, assim como foram as férias do Miguel e da Isabela. Interessante essa matéria da Thaís, hein, doutor? Porque a forma de comunicar esse limite para as crianças muda toda a experiência. Doutora Thalita Tonin já está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Olá, Santa Catarina, famílias. Vamos falar desse desafio que para nós pais também é grande, voltar às aulas, à rotina. A gente aprende muito com você. Vamos começar falando como é que os pais, então, podem tornar essa volta às aulas mais leve para os filhos, especialmente depois das férias. Primeiro ponto é lembrar que o cérebro infantil, ele tem muitas particularidades, né? Exatamente, Marta. O cérebro, tanto infantil quanto do adulto, ele precisa de rotina para funcionar bem. A previsibilidade organiza o emocional da criança, traz sensação de segurança e, reduz brigas, choro, resistência. Quando a criança sabe o que vai acontecer, o cérebro entende que está tudo sob controle. Então ele relaxa, ele foca melhor, ele colabora mais. E nas férias, todo mundo sai um pouquinho da rotina, né, gente? Faz parte. As crianças dormem, acordam mais tarde, as refeições ficam um pouquinho desorganizadas, o tempo de tela, aumenta. E agora, com a volta às aulas, a readaptação ela pode levar aí até 20 dias. Então, pais precisam ter paciência. O ideal é, nesta semana, anteceder a volta devagarinho, sabe? Retomar os horários aos poucos, dormir mais cedo, acordar mais perto do horário da escola.
reduzir o uso das telas e trazer de volta esses hábitos que organizam o dia da família, como o momento do lanche ou o tempo do banho. Tudo isso sinaliza para o corpo e para o cérebro que estamos voltando ao ritmo e que os dias voltam a ter estrutura. Isso faz toda a diferença no comportamento para a família todinha. Agora, doutora, como motivar, falando aí de crianças maiores e adolescentes, esse público a retomar as tarefas escolares sem criar aquele clima de conflito, né? Porque essa idade eles já argumentam, né? É um desafio. O que precisa lembrar? Toda criança e todo adolescente precisa entender que a vida não é feita só de parte boa. Tem as partes não tão boas que precisam ser feitas também. Então, ensine desde cedo e repita essa frase que eu adoro. Liberdade vem com as responsabilidades. E o papel dos pais aqui é mostrar que todo mundo tem tarefa a cumprir, inclusive nós, os adultos. Não adianta dizer, vai fazer a lição, se o seu filho nunca vê você, pai, lendo, ou então participando ali das tarefas do lar, a mãe cumprindo horários, né? O exemplo educa mais do que os nossos conselhos. Com os adolescentes, gente, dá para chamar e conversar dividindo as metas por semana. A motivação ela não acontece do nada, ela vem quando o adolescente entende que tem uma estrutura, que tem um objetivo e principalmente que tem um adulto que ama ele, que confia. Sim, eles nos chamam seu chato, mas no fundo o que eles querem e mais precisam é de alguém colocando limite, guiando. Evite também falas como você só se enrola, troca por o estudo é inegociável, filho, mas a gente pode negociar quais horários funcionam melhor aí para te estudar. Com os menores muda um pouco a estratégia. Precisa ser mais visual, mais lúdica, dá para fazer um quadro com as tarefas do dia para ir anotando, colocar um alarme divertido também para marcar o horário da lição, ou até aquele cronômetro de areia que fica fácil para a criança visualizar o tempo do estudo. Isso ajuda muito. Doutora, estratégias. Quais são as estratégias que ajudam os pais a organizar a rotina da casa, incentivar, cumprir todas essas tarefas escolares, né? O primeiro ponto é rotina bem construída. O cérebro infantil e do adolescente, ele precisa saber, então, o que esperar do dia. Isso diminui a ansiedade, melhora o comportamento. E uma estratégia simples é dividir o dia em blocos dessa previsibilidade e vai intercalando daí, período de tela, período do esporte. Então, por exemplo, 15 horas lanche, 15h30 tarefa escolar, 16h30 ali um tempo livre, depois 18 horas um pouquinho de tela. Com essa clareza, Marta, a criança ela entende que não vai perder o momento do brincar, do esporte, ela só precisa antes fazer a parte dela. Dá também para atribuir uma semanada, aquela mesada, né, ou semanada em dinheiro, a partir dos 8 anos já dá. Ou os pequeninos a gente pode recompensar com uma experiência familiar, no final da semana, uma pescaria, um passeio, quando eles cumprem com os combinados das suas responsabilidades. Agora também é o momento de retomar, sabe o quê? O limite das telas. Vamos organizar também ambiente de estudo e, se possível, incluir uma atividade física, um esporte no contraturno. O esporte, gente, além de ser um regulador natural do sono, do humor, ele ensina sobre esforço, ritmo e amizade. Isso reflete diretamente no bom desempenho aí escolar e principalmente na convivência familiar. Gente, eu adoro falar sobre criação de filhos, é minha missão de vida e você pode me acompanhar aqui no Família em Sintonia, também no Instagram. Anota aí, @Thali_Positivacão. Te espero lá. É uma delícia aprender com a senhora. A cada 15 dias, doutora Thalita Tonin, orientadora parental, sempre aqui com a gente. Nos vemos daqui a 2 semanas, doutora. Estarei aqui, sempre com informação para Santa Catarina. É o quadro Família em Sintonia. Obrigada, até lá. Obrigada.